Eu vou te falar uma coisa. Se você é artista e tá pensando em fazer mestrado, não tem muita certeza, você já deve ter parado para pensar. E eu não faço ideia do que eu tô fazendo, não sei nada sobre mestrado, se é uma coisa para mim. Bom, hoje você vai descobrir mais sobre o meu processo de mestrado na UFRJ. Sai! Oi, aqui quem fala é Marcos Klein, eu sou bailarino, mestre em dança. Hoje eu vim trazer esse conteúdo para vocês, que é como foi o processo de mestrado, como que foi a inscrição, como que foi todo o processo, o sofrimento e assim tudo vai por diante, né? Para começar, eu queria falar sobre como foi esse momento de preparação para o mestrado. Então, para dizer a verdade, a inscrição em si ela demanda muito esforço, porque você precisa fazer um monte de documentos, tem que angariar vários certificados, mas uma dica é que você guarde tudo certinho numa pasta no Drive, todos os seus documentos e certificados que comprovam tudo que você fez. Isso porque cada uma dessas coisinhas meio que gera ponto para sua inscrição, porque no final das contas todas as inscrições, elas vão ser contabilizadas e classificadas de acordo com esses certificados e como você foi bem e assim vai por diante. Bom, na inscrição tem várias etapas. Eu tô aqui me baseando na inscrição do mestrado em dança na UFRJ. Tem a parte de avaliação de currículo, então você vai mandar seu currículo Lattes com tudo que você já fez durante a graduação e tudo mais, e tudo conta. Então não seja tímido ou tímida para colocar seus documentos. Então, se você fez alguma monitoria, se participou de algum projeto de pesquisa, se você fez alguma iniciação científica, se apresentou qualquer coisa em qualquer conferência, notas interessantes, qualquer outro tipo de bolsa que você tenha ganho, participação em companhias de dança, por exemplo, toda a experiência durante o bacharelado, se tiver devidamente certificado, vale alguma coisa nessa seleção. Essa é a primeira parte. Aí depois a gente tem a avaliação do pré-projeto. Então eu vou fazer um vídeo aí, depois me avisem se vocês querem que eu faça um vídeo para vocês sobre como fazer um bom pré-projeto. Mas basicamente é como sua proposta do que você quer pesquisar naquele programa. E aí tem uma estrutura específica, tem os dados específicos que tem que estar ali, como é, o planejamento, sobre as questões da pesquisa, sobre a contextualização, o estado da arte e assim vai por diante. Então eles vão avaliar também como está essa proposta, esse pré-projeto para a sua pesquisa. Depois tivemos uma entrevista com 3 professores ou 2 professores que vão meio que arguir o que você propôs no pré-projeto. Então eu vou te perguntar como que você vai fazer isso? Como que você pensou em fazer aquilo? Por que você acha que é importante sua pesquisa? Então até estou pensando em fazer um vídeo sobre isso também, que é super interessante. E finalmente também existe uma prova escrita dissertativa, ou seja, que não é de marcar, ou seja, é para escrever a resposta, e que na prova que eu fiz especificamente tinha 3 perguntas e que o importante era ler algumas referências que eles davam no edital e aí, bom, saber articular essas referências de acordo com os textos que tinham na prova. E aí, sendo sincero, no meu processo de inscrição, eu fui muito bem na, principalmente na prova, que eu sou muito bom de prova. Eu fui muito bom de currículo, porque eu tive muita experiência no currículo. E na época que foi da entrevista, eu fui mais ou menos. Acho que cheguei a tirar 80 sobre 100. Então, me fizeram umas perguntas, né? Que aí tropecei algumas vezes e tudo mais. E aí, em comparação com outros candidatos, aí ficou um pouquinho abaixo. Mas de qualquer forma, geraram aquela classificação, e aí consegui passar, e aí entrei, e essa foi a primeira parte da inscrição. É um momento de muito nervosismo, é um momento de muito estresse mental, dura um tempinho, né? Dura alguns meses.
Mas é muito legal e esse esforço tem um investimento que tem retorno, né? E quando entramos, o que que a gente vê? São várias disciplinas igual que tem na graduação, né? Só que são menos disciplinas, até porque são 2 anos de duração o mestrado. Então, tem disciplinas de metodologia que foi incrível, porque você consegue ver a variedade de coisas que dá para fazer com dança e não só dançar, né? Entre aspas. Então, existem milhões de aplicações, contextos e formas de pesquisar com dança. Então essa disciplina foi super interessante. Tem as eletivas que você vai puxando ao longo do curso. E aí uma dica que eu dou sobre isso é que é super interessante você puxar matérias que tenham a ver com sua pesquisa. Porque se você estiver pesquisando A e fizer disciplinas de B, vai ter uma confusão aí, ó, pela minha própria experiência. Então eu pesquisei uma coisa, puxei uma disciplina nada a ver, e aí no final das contas acabou me confundindo um pouco. Tem os trabalhos, que na verdade esses trabalhos podem ter múltiplas formas. Tive disciplinas que eu apresentei uma coreografia, teve disciplinas que teve que ser uma organização de um evento, ou ainda também um artigo, um texto, um desenho. Então realmente os trabalhos eles são muito abrangentes, mas de maneira geral um ponto crucial é esse artigo no final de cada disciplina. Então, se você quer entrar no mestrado, tem que gostar de escrever, ou pelo menos querer começar a gostar de escrever, porque você vai escrever muito, vai ler muito. Quando a gente está nesse contexto, o interessante de fazer o mestrado em dança é que ele te oferece estruturas, oportunidades e contato com contextos e pessoas que têm a ver com o que você está falando. Isso que é o essencial. Muitas vezes eu me perguntava, será que eu quero realmente seguir nisso? De mergulhar na dança? Porque muita gente vai para outros campos, porque às vezes o retorno financeiro é melhor, ou ainda porque tem um status melhor. Mas só que nos outros lugares, na maioria das vezes, não são dançarinos ou bailarinos, são pessoas de outras profissões e que você vai ter que dialogar e se explicar, e muito é um esforço mental isso aí, né? Então, estar no mestrado em dança, você consegue conversar com pessoas que estão entendendo do que você está falando, pelo menos a princípio. Então, eu tive a oportunidade de participar em muitas conferências, em vários congressos para apresentar minha pesquisa, pude organizar eventos acadêmicos, pude produzir arte, pude dialogar com meus pares, tudo que eu estava questionando na minha pesquisa, né? Então, eu acho que a maior oportunidade nesse mestrado, enquanto essa parte, eu acho que é poder ter acesso às estruturas e estar em contato com pessoas que articulam cultura. E acho que isso é essencial para quem trabalha com dança. Aqui vamos para um lugar muito, 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 muito complicado. Porque ao longo dos anos, as bolsas têm ficado um pouquinho mais esparsas. E cada vez mais temos menos bolsas. Então, quando eu entrei no programa, que foi em 2022, na verdade só tinham 2 bolsas. Então, eu fiz a universidade toda, a faculdade do mestrado toda, sem bolsa nenhuma, só custeando do meu próprio bolso. E, embora o curso em si seja de graça, quem é aluno da UFRJ vai entender que você paga com seu tempo, com sua alma, com seu esforço e tudo mais, né? Então, o transporte não é gratuito, a alimentação não é gratuita, os materiais que você utiliza não são gratuitos. Então, existem muitas coisas que estão depois do curso que é gratuito, né? Então, para as pessoas que pensam em se inscrever, tem que ter em mente de que as bolsas não são garantidas e muitas das vezes são poucas, então só tinha 2, sendo que uma foi para ampla concorrência e a outra foi para uma pessoa cotista. Então, realmente precisei trabalhar muito paralelamente para poder custear esse momento, esse sonho, né? E aí, eu vou te falar que não foi muito fácil, porque trabalhar e estudar simultaneamente é muito complicado, muito difícil, principalmente porque você não consegue se dedicar nem para lá nem para cá 100%.
você tem que dedicar 50% de cada coisa, porque ambas as coisas demandam muito esforço e muito tempo, né? Então, saiba que vai ter que meio que trabalhar por dois quando você faz o mestrado e o seu trabalho regular para poder custear esse processo, né? E agora eu queria falar de dois momentos especiais que acontecem durante o mestrado, que é a qualificação, como a gente chama, ou a defesa. A qualificação é um processo que acontece mais ou menos na metade do processo, em que você vai escrevendo uma parte substancial da sua pesquisa e como que com o propósito de ser avaliado para dizer que isso é uma pesquisa de mestrado que está sendo bem feito, que está bem encaminhado e que e se precisa de uma mudança de direção e assim vai por diante. Então existe uma banca, existe uma avaliação, existe uma apresentação formal, existe todo um ritual. E aí, quando você faz tudo isso, existem vários requisitos, não pode ser de qualquer forma, então existe uma quantidade de páginas e o que se espera, um sumário, enfim, tudo isso você vai aprendendo ao longo do curso, né? Porque é muita regra. E se a gente falar sobre a qualificação, no final você pode ser reprovado, né? E quando ser reprovado você tem um prazo para refazer. Você pode ser aprovado e aí dessa forma a sua pesquisa foi qualificada para continuar e para ir para a defesa no final. Ou ainda pode ser aprovado condicionalmente, que foi o meu caso. Que é quando está bem qualificada, está bem feita, só que requer uma mudança de direção, umas correções específicas. No meu caso, precisei fazer uma grande correção. Porque vocês lembram daquilo que eu falei da disciplina letiva que confunde a gente? Quando não é da mesma área, da mesma pegada que a nossa pesquisa? Eu peguei muitas disciplinas que, pelo meu interesse, pela minha curiosidade, acabaram me confundindo um pouco. Então, na minha pesquisa, rapidamente, se eu falasse que era sobre improvisação, dança, ecologia e processos criativos, chegou uma hora que eu estava falando sobre gênero, sobre é, estudos da performance, sobre sexualidade. Então, eu estava falando de autobiografia, então eu estava falando de muitas coisas que não tinham nada a ver por causa dessas disciplinas. Então, eu precisei meio que dar uma limpada nessa pesquisa para focar naquilo que eu realmente queria pesquisar. E depois que eu corrigi, aí deu tudo certo, fui aprovado e fui qualificado para a defesa. E finalmente, no final de tudo isso, temos a grande defesa pública da sua dissertação. Você vai escrever uma dissertação em que é um material substancial, grande textual, que pode ou não ter uma apresentação artística, um material artístico. No meu caso tinha, que inclusive era o principal, porque como minha pesquisa era prática como pesquisa, então a prática era essencial. E como era uma pesquisa artística, o material artístico era crucial para a forma de raciocínio sobre aquilo, né? Então, eu poderia dizer que a apresentação era um pouquinho mais tensa, porque também é uma avaliação, existe uma banca, existe uma apresentação formal, um ritual, existe muita burocracia para isso acontecer, são convites oficiais, e-mail para cá, e-mail para lá, e-mail para cá, milhões de e-mails, processos administrativos, então realmente é uma coisa que exige muita complexidade. Mas no final das contas, você pode ser aprovado ou rejeitado para você refazer. E quando você é aprovado, no momento você já é atribuído a sua certificação de mestre. E aí, daí em frente, né, você pode imprimir a sua dissertação, que hoje em dia já não é mais obrigatório, hoje em dia está mais digitalizado na FRJ. Você pode publicar, se for indicado para publicação, como foi o meu caso. E ainda você pode disseminar isso também, né, de alguma forma. Então, por exemplo, todos os meus resultados do mestrado estão no meu site oficial. Então, recomendo para quem estiver interessado que vá lá no meu site, marcosifenklein.com, para verificar como que foi esse processo e tudo mais, né? E finalmente, assim, só para fechar, acho que a gente pode dizer que depois do mestrado abrem-se outros caminhos para você
continuar com a dança. Pode ser na academia, pode ser na indústria, pode ser nas escolas de dança, no mercado. Então existem múltiplas atuações e possibilidades que eu vou fazer um vídeo só sobre isso para falar porque é super interessante, tá bom? Agora eu queria saber de você. Quero saber o que você achou de tudo isso que eu falei, se você tem interesse em seguir o mestrado, se surgiram alguma dúvida. Quero saber de você. Fala aí nos comentários, me pergunta, que aí eu vou responder com todo carinho, tá bom? Então por hoje a gente fechou e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Beijão!